A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Olha só, esse é um dever que todos nós temos, de amar a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é aquele que nos dá vida, é aquele que nos sustenta. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quero falar hoje sobre 12 coisas que devemos fazer a Deus. Primeiro, amar a Deus de todo o nosso coração. Segunda coisa que nós devemos fazer a Deus é adorá-lo. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24, o Senhor Jesus fala assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E no verso 23 diz que Deus procura tais adoradores. Portanto, número 1, devemos amar a Deus. Número 2, devemos adorar a Deus por tudo que Deus é. Outra coisa que nós devemos sempre fazer a Deus é ser grato. Filhos gratos a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, lemos assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Portanto, amar a Deus, adorar a Deus e agradecer a Deus é obrigação de todos nós, todos os dias. Lemos também no Salmo de número 103, verso 1 e 2, lemos o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Portanto, devemos amar a Deus, devemos adorar a Deus, devemos agradecer a Deus e devemos bendizer a Deus. Bendizer é falar bem de Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Amar a Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus, bendizer ao Senhor. Devemos também, todos os dias, buscar a Deus. Isaías, capítulo de número 55, verso de número 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Também devemos glorificar a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 20, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorifique a Deus. Devemos também, todos os dias, louvar a Deus. Olha o Salmo de número 150, verso 1, e esse é só um exemplo, há vários salmos que nos manda louvar a Deus. Mas Salmo 150, verso 1 diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai a Deus. Também devemos ouvir a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 22, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos que ter ouvidos
para ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, devemos obedecer a Deus. Livro de Deuteronômio, o livro da obediência, lemos assim, Deuteronômio 27, verso de número 10. Deuteronômio 27, 10, a palavra de Deus nos fala assim: portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Obediência a Deus é obrigação de todo ser humano. Amar a Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus, buscar a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus. Que mais nós devemos fazer? Devemos ofertar a Deus. Muita gente pensa que está dando oferta na igreja. Não, nós ofertamos ao Senhor. Êxodo capítulo 25, verso 2 diz: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Êxodo capítulo 35, verso de número 5, lemos também: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Portanto, devemos ofertar a Deus. Todo aquele que vai adorar a Deus sempre leva uma oferta a Deus. Também devemos orar a Deus. Orar é falar com Deus, é entregar nossas petições diante de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 17, lemos assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. E também, por último, para terminar, depois de amar, adorar, agradecer, bendizer, buscar, glorificar, louvar, ouvir, obedecer, ofertar e orar a Deus, nós devemos temer a Deus, porque essa é a obrigação de todo homem, temer ao Senhor. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. 12 coisas que devemos fazer a Deus. Primeiro, amar a Deus. Segundo, adorar a Deus. Terceiro, agradecer a Deus. Quarto, bendizer a Deus. Quinto, buscar a Deus. Sexto, glorificar a Deus. Sétimo, louvar a Deus. Oitavo, ouvir a Deus. Nono, obedecer a Deus. Décimo, ofertar a Deus. 11º, orar a Deus. E 12º, temer a Deus. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Vamos cumprir esses deveres para com Deus. Amém.